Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal, sempre trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários. E como vocês devem saber, nós estamos de olho no movimento político nacional, porque ele impacta diretamente o segmento de fundos imobiliários. Porque o fundo imobiliário faz parte da renda variável, como você deve saber, certo? Então, a pesquisa IPEC, que saiu agora no final de semana, mostrou que 62% dos brasileiros entrevistados são contra a reeleição de Lula em 2026. Ou seja, a gente começa a perceber que os institutos de pesquisas independentes, se financiado pelo governo ou não, porque o que acontece? Uma pesquisa dessa, as empresas, uma pessoa física, ela não tem condição de fazer, porque é muito caro. Então, geralmente são conglomerados que se reúnem para solicitar esse tipo de pesquisa, certo? Então, toda pesquisa ela atende o interesse. Só que tal estamos observando? Independente do instituto que está fazendo a pesquisa, né? Até mesmo aqueles institutos mais de esquerda estão apontando para uma queda do governo Lula. E cada pesquisa que vai saindo vai confirmando, ou seja, vai chancelando, vai fortalecendo de que o governo ele está em crise. E esse é um cenário muito ruim, por quê? Porque nós temos aí um ano para entrarmos no ano eleitoral, que é 2026, e nós temos aí quase 2 anos até a eleição, ou seja, é muito tempo para o governo sangrar. E quando nós estamos nesse cenário de governo totalmente perdido, existem fundos que se beneficiam desse cenário. E um desses fundos é o VGIR11, que está sendo negociado na casa de R$ 9,11. Está com um dividendo de 13,94% isento do imposto de renda, está com 5% de desconto, uma liquidez de 5,17%, e no cenário de fundos imobiliários, onde a maioria está negativa, ele está positivo na casa de 7,30%. E por que ele está dessa forma se beneficiando tanto? Primeiro, porque ele é um fundo super acessível, que ele é de R$10. Segundo ponto, os resultados dele vêm crescendo. Em outubro, 15,6 milhões, novembro, 16,6, dezembro, 17,1 milhões, o que fez com que ele fechasse no ano inteiro com um resultado estratosférico de 167.791.000, e as despesas dele ficaram na casa de 26 milhões. Mas por que esse fundo tem se beneficiado tanto? Justamente por causa disso. Por quê? Porque ele é um fundo indexado majoritariamente ao CDI, como nós podemos observar aqui, ó. CDI 3, CDI 3,75, por exemplo, nós estamos com a Selic na casa de 13,25, mais 75 vai a 14, mais 3 vai a 17. Ou seja, o CRI Tecnisa está pagando a dívida mais 17% ao ano. Já o CRI Helbor, que é esse daqui, quanto é que ele está pagando? CDI mais 3%, ou seja, ele está pagando 16,25%. Já o CRI, por exemplo, aqui que nós podemos pegar do CRI Matarazzo, esse sim está pagando uma taxa muito alta, porque ele paga CDI mais 6, ou seja, ele está pagando aí 19,25, ou seja, além de estar pagando a dívida, ele ainda está pagando a taxa adicional de 19,25. Por quê? Porque em cenário de descredibilidade do governo, o que o Banco Central se obriga a fazer? Aumentar a taxa de juros. E o que é a taxa de juros? É a Selic, ou seja, o mesmo CDI que é a taxa de empréstimo entre os bancos. Então, isso faz com que
mesmo que ele sofresse uma queda naquela super crise de dezembro, imediatamente ele se recuperou e foi para a casa dos R$ 9,00. Se nós olharmos aqui, ele é muito bom, porque a taxa de administração dele é somente 0,2%, uma das menores taxas do mercado, né? Um fundo que cobre 0,2%, eu só conheço o REC 11. Tem mais de 252.853 cotistas, tem um valor patrimonial por cota de 9,61. Seu último rendimento aí foi na casa de 11 centavos. Ele tem mais de 146 milhões de cotas sendo negociada e um belo patrimônio de 1,4 bilhões, certo? Quando nós descemos aqui embaixo, a gente consegue ver nitidamente que ele consegue muito bem pagar uma taxa acima de 1%, independente do cenário. Já houve período que ele pagou até bem mais, ou seja, 14,89, mas no cenário que nós estamos de 13,94 já é excelente. E para você que comprou uma cota dele até o dia 12 de fevereiro, agora é dia 19, agora você vai estar recebendo 11 centavos, o que é um resultado excelente. E para mostrar para você que foi muito bom ter investido no VGIR nos últimos anos, a gente consegue ver nos últimos anos que ele bate o IFIX, né? A gente vê que ele descola muito bem do IFIX, porque o IFIX ele é formado por muito fundo de tijolo. Diante da subida da taxa de juros, o IFIX foi para baixo, ou seja, no atual momento o IFIX está com a rentabilidade de 7,57, enquanto o VGIR11 está a 28,31. Se colocarmos o CDI e eliminarmos o IFIX em todos os cenários dos últimos 2 anos, ele consegue bater o CDI, que é o objetivo dele. Se colocarmos a inflação, aí o golpe ainda é maior, porque ele cresceu aí quase 4 vezes, né? Na verdade, 3,5 vezes o valor da inflação, ou seja, bateu a inflação. Inclusive bateu as ações, né? Ou seja, bateu as ações e também bateu as ações americanas, quer dizer, no caso das ações americanas, ele acabou perdendo porque o IVVB11 tinha no seu portfólio a Nvidia, né? E a Nvidia explodiu com a alta rentabilidade, certo? Mas ele trouxe um excelente resultado aí para o seu investidor. Não dá certo comparar com o IVVB11 nem com o IBOVA11, porque são ações. Interessante é você comparar com o IFIX, com o CDI e IPCA, porque eles estão relacionados com o mercado de fundos imobiliários, certo? Ou seja, quem investiu no VGIR11 se deu muito bem e vai continuar se dando, porque nós não vamos ter impeachment desse governo, né? Esse governo ele vai sangrar aí até o ano aí de 2026. Nós não temos um país favorável para o impeachment. O governo Lula vai perdendo força ao longo dos meses, mas dificilmente teremos o impeachment, até porque não é interessante ter um impeachment, né? O melhor é deixar a crise e se somando aí até chegar à eleição, que é uma forma de desgaste do governo, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, uma excelente alternativa aí de fundos imobiliários nesse cenário desesperador da economia brasileira, do governo brasileiro. Nesses momentos é muito bom você estar em fundos que estão atrelados ao CDI, e um caso desse é o VGIR, muito acessível, menos de R$10 você compra uma cota, e hoje em dia com R$10 você não consegue fazer muita coisa, mas você já consegue investir, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal e até o próximo vídeo.